Muito boa noite a você, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O primeiro destaque do programa de hoje é sobre a confiança da população na economia, medido por dois índices da Confederação Nacional da Indústria. A gente tem mostrado os índices econômicos, sobretudo de bolsa, que melhoraram recentemente, hoje teve um comportamento um pouquinho diferente. Mas vamos lá, um dos destaques do cenário econômico é esse aqui, ó. A confiança da população está em recuperação. E por quê? Porque dois índices medidos pela Fundação, ou melhor, pela Confederação Nacional da Indústria mostram isso. O medo do desemprego caiu mais de 10 pontos, é a maior queda histórica deste índice. E subiu o índice de satisfação com a vida. Isso tudo reflexo da confiança da população no novo governo e, obviamente, também com os sintomas de recuperação da economia que já vem, sobretudo dos últimos 2 anos, mais intensamente do ano passado. Na contramão, alguns bancos subiram os juros do cheque especial agora, em janeiro. Os dados são do Procon e, detalhe, não tinha nenhuma explicação econômica para subir os juros, porque normalmente sobe juros quando tem medo de que não vai receber e tudo mais, se a economia está se recuperando, conforme a gente propriamente consegue verificar nesses índices, a gente fala disso daqui a pouquinho. O Ibovespa com leve alta, o dólar voltou a subir um pouquinho hoje, muito afetado pelo mercado externo no caso do dólar, a Bolsa ainda está respondendo à confiança da economia brasileira aqui no mercado doméstico. Bom, todos esses destaques você acompanha agora, aqui no Cenário Econômico. Dia de bolsa em alta, o dólar também subiu um pouquinho e dá para explicar isso de duas maneiras claramente. O Ibovespa ainda continua, embora a alta tenha sido pequena hoje, se a gente comparar com os últimos dias, a bolsa bateu recordes acima dos 93 mil pontos, mas a bolsa ainda continua sustentando o otimismo em relação à economia brasileira, embora algumas das ações mais importantes da bolsa tenham caído hoje. O dólar subiu porque houve uma fuga de dinheiro aqui, ou seja, uma saída de dinheiro externo, de dinheiro de investidores estrangeiros que saíram do país, ou seja, eu compro dólar para poder tirar o dinheiro do Brasil, obviamente eu tenho uma demanda maior por dólar, o dólar subiu um pouquinho e isso tudo tem relação com o mercado externo. Vamos lá, a Bolsa subiu hoje 0,2%, um pouco acima da estabilidade, a 93.801 pontos, mesmo assim manteve esse ponto, ou seja, a gente manteve um ritmo de alta do Ibovespa, abriu o dia em queda, mas depois se recuperou ao longo do dia, ou seja, de novo um recorde aqui do Ibovespa. O dólar comercial hoje a R$ 3,70, uma alta de 0,72%, chegou a 3,72, a 3,69 durante o dia, variou bastante isso, mas fechou a R$ 3,70. Esses são os dois índices que a gente pega aqui com relação ao mercado externo. Ao mercado externo não, ao mercado econômico, ou seja, aos índices econômicos. Mas dois outros índices medem agora a percepção da população em relação à economia. São duas pesquisas feitas pela Confederação Nacional da Indústria. Primeiramente, caiu o medo do desemprego, é o índice de perder o emprego, o medo de perder o emprego. E esse índice, em dezembro de 2018, chegou a 55 pontos numa escala de 0 a 100. Detalhe, caiu 10,7 pontos se comparado a setembro, ou seja, o final do trimestre anterior, esses dados obviamente são de dezembro, e mais 10,7 pontos se comparado a dezembro de 2017, o que demonstra claramente a situação de melhora que nós temos. Bom, são os dados positivos em relação a isso. Se eu comparar com a média histórica desse índice, é de 49,8 pontos, ou seja, eu estou me aproximando dele, mas ainda estou um pouquinho acima. A escala vai de 0 a 100, neste caso especificamente acima de 50, ainda é uma sensação negativa, embora essa queda de 10 pontos seja absurdamente expressiva em relação à percepção das pessoas que começam a confiar em recuperar o emprego e a não perder o emprego especificamente, porque essa é a pergunta que essa pesquisa faz. Se a gente olhar para uma outra pesquisa também, a outra pergunta da mesma pesquisa é: o índice do medo do desemprego, que só para fazer ainda com relação ao medo do desemprego do país, caiu a maior parte na região sul do país, quase 17 pontos. O sudeste foi onde caiu menos, mas mesmo assim caiu 8,3. Em todas as regiões do país houve queda nesse índice, ou seja, a percepção de melhora é no país todo. Com as famílias com renda familiar acima de 5 salários, onde caiu mais, 16,2%, e de 2 a 5 salários, 10,6 pontos. Ou seja, também uma queda, uma percepção melhor. Aqui, quanto mais cair, melhor é.
Vamos falar agora sobre a outra pergunta. Qual o seu índice de satisfação com a vida, a sua percepção em relação ao momento da economia, as coisas que você quer fazer, tem planos de fazer e qual a sua percepção se isso vai dar certo ou não, levando-se em conta a situação econômica do país. Em dezembro de 2018 chegou a 69,7 pontos. Aqui, quanto maior esse índice, melhor a escala de novo vai de 0 a 100. Subiu 2,7 pontos em relação a setembro. Nós estamos falando num momento pré-eleitoral, embora com um cenário eleitoral razoavelmente definido naquele momento do ano passado, e subiu 3 pontos em relação a dezembro de 2017. Aqui dá claramente uma situação que é uma resposta em que os entrevistados conseguem entender de longo prazo, porque a gente começou uma recuperação econômica lá em 2017 e lá já era alto, tanto que subiu só 3 pontos em relação ao dezembro do ano passado. A média histórica é de 68,6 pontos, ou seja, neste momento o índice de satisfação com a vida está acima da média, ou seja, a percepção e o otimismo das pessoas estão bem maiores. Algumas explicações. O otimismo com relação ao governo, obviamente, é e sempre acontece isso, porque o governo passa pelo crivo das urnas, a maioria das pessoas escolhe um novo governo e, obviamente, que elas depositam confiança nisso, mas nós estamos vindo de uma recuperação econômica já de 2 anos, 2017 e 2018. Você se lembra daquela expressão herança maldita, que na verdade era uma expressão muito infeliz e equivocada, que se usou lá atrás? Não, desta vez este governo está reconhecendo a herança, ou seja, houve sim melhora nos índices, óbvio que há muito por fazer com a nova visão do novo governo, mas a situação já era de recuperação que tende a ser um pouco mais intensificada essa melhora, e é exatamente isso que a gente percebe com o índice de satisfação com a vida muito acima da média, um pouco acima da média, na verdade, 68,6, 1,1 ponto percentual acima do que a gente percebeu aí. Daqui a pouco a gente fala de quem está na contramão, os bancos que aumentaram os juros ao consumidor. Bom, janeiro é tempo de compra de material escolar, mas a pergunta que se faz, além das pesquisas que todo mundo faz na hora de fazer a compra desses materiais, porque os preços variam bastante, a gente falava disso outro dia, embora eles tenham subido menos se comparar à inflação que nós tivemos no ano passado, qual é a taxa, a carga tributária em cima desses materiais escolares agora, que são, obviamente, uma compra extremamente importante nesses primeiros meses do ano, sobretudo janeiro e fevereiro? A Vanessa Casalino tem essa resposta. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. A carga tributária é altíssima. A Associação Comercial de São Paulo chamou atenção para isso, para o tamanho da carga embutida nos materiais escolares, que pode chegar, por exemplo, a 49,95% no caso de uma simples caneta. A associação destaca que para a economia de um modo mais amplo, as vendas de material escolar têm impacto pequeno, porque os itens são de valor baixo, mas que do ponto de vista dos pais, claro, representam um custo bastante significativo. Além disso, a associação pontua que, por serem relativos à educação, os materiais deveriam ser tratados de forma prioritária, em vez de terem impostos tão elevados, em especial o ICMS e o IPI. Outros itens que têm carga tributária assustadora são calculadoras, 44,75%, réguas, 44,65%, tesouras, 43,54% e agendas, 43,19%. Itens mais essenciais, como lápis e caderno, também têm tributação alta, os dois com 34,99%, mochilas, 39,62%, borrachas, 39,29%. A boa notícia é que o livro é o menos taxado, 15,52%. Outra boa notícia também é que janeiro é um mês fraco para o varejo, então, apesar de a venda dos materiais não impactarem fortemente a economia, como eu já disse, movimenta o comércio e ajuda muitas lojas a não fecharem no vermelho, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, como você percebeu, se algo tem uma carga tributária de 44% no preço final, quer dizer que quase metade daquilo que você paga é feita de impostos. Isso está muito claro. 30 e poucos por cento, 1/3 daquilo é de impostos. Detalhe só uma coisa, o Brasil não é um dos países que tem a mais alta carga tributária no mundo. A gente tem uma carga tributária muito abaixo, por exemplo, de países europeus. O que se tem discutido com mais intensidade nas últimas décadas, podemos chamar assim, é o uso do recurso público, a forma como se gastam os impostos que são recolhidos pelos brasileiros, que sim, é um valor bastante importante, mas não é uma das mais altas do país.
Bom, vamos seguir aqui porque os bancos estão na contramão. Alguns bancos estão na contramão desse momento econômico. Você se lembra lá atrás, quando a gente estava passando pela crise econômica, e obviamente você tinha uma insegurança, o desemprego em alta, as pessoas sem perspectiva de vida, e aí começou a aumentar muito a inadimplência, os bancos aumentavam os juros por causa disso. Aliás, uma pergunta oriunda deste programa aqui, que desde a sua existência lá, quando começou em 2017, a gente fala disso com frequência, sobre esse disparate dos bancos brasileiros em cobrar juros do consumidor, se comparado, por exemplo, às taxas básicas de juros e a situação econômica do país. Lá atrás, os bancos reclamavam do seguinte: bom, tem muita inadimplência, está perdendo o emprego, então eu vou aumentar os juros para recuperar minha perda, vamos lá, ou para me proteger de perdas futuras. Nós estamos recuperando o emprego, o índice de desemprego está caindo. A percepção das pessoas com relação à economia, das pessoas e também dos bancos, é das boas, tanto que os bancos têm subido as ações aqui na Bolsa também. Mesmo assim, alguns bancos subiram, por exemplo, os juros do cheque especial. Em janeiro de 2019, se a gente fala de empréstimo pessoal, a média de 6 bancos são, na verdade, Banco do Brasil, 5 maiores, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, os 2 estatais, Itaú, Bradesco, Santander e Safra. Foram esses os bancos pesquisados pelo Procon. Empréstimo pessoal, que é aquele que você negocia com o gerente, às vezes você já tem um crédito pré-aprovado, ficou a mesma média do que se tinha em dezembro, 6,28% ao mês. Esses dados foram colhidos no dia 13 de janeiro deste ano, ou seja, sem alterações. Se eu olhar para o cheque especial, está aqui, cheque especial 13,44% ao mês, de média. Uma alta de 0,24 ponto percentual, o que dá, na verdade, 1,82% a mais do que comparado a dezembro de 2018. E vamos entender um pouquinho aqui os bancos que subiram o cheque especial. Itaú, de 11,92% para 13,3%. E o Santander, de 14,93%. Santander é sempre um dos bancos que mais cobra de cheque especial, para 14,99%. Aqui é uma alta muito pequena, na segunda casa depois da vírgula, mas mesmo assim é uma alta. Aqui teve uma alta bastante importante. A taxa Selic, isso é um mês, tá, que você paga no cheque especial. A taxa Selic é de 6,5% ao ano. Foi mantida na última reunião do Copom no mês de dezembro, conforme nós noticiamos aqui no cenário econômico. Isso demonstra claramente que os bancos perderam a mão de entender a economia brasileira. Bom, vamos falar sobre a percepção dos brasileiros agora em relação à sua experiência de voo nas companhias aéreas. A Agência Nacional de Aviação Civil divulgou dados hoje dos comentários que os passageiros têm feitos com a associação, com a agência, sobre a sua experiência de voos. E a Flávia Grossi, no Rio de Janeiro, tem informações sobre isso. Flávia, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Como você falou, a Agência Nacional de Aviação Civil divulgou hoje o relatório das reclamações que foram feitas pelos passageiros do transporte aéreo no período de julho a setembro do ano passado. Essas informações foram conseguidas por meio de reivindicações feitas pelo site consumidor.org.br. A plataforma permite que o usuário se comunique diretamente com as empresas que têm aí o compromisso de analisar e responder às demandas em até 10 dias. No terceiro trimestre de 2018, foram registradas cerca de 7.200 reclamações sobre os serviços prestados pelas 20 empresas aéreas inscritas no site. Juntas, as companhias transportaram 28 milhões de passageiros pagos no período, o que representa cerca de 92% do total. De acordo com o boletim, a Latam teve o maior número de reclamações em relação ao número de passageiros pagos transportados, seguido por Avianca e Azul. O tema mais reclamado pelos passageiros foi sobre serviços de execução de voo, que inclui aí atrasos e também cancelamentos. Outra questão avaliada foi em relação ao tempo de resposta das companhias. A empresa mais bem avaliada foi a Azul, seguida pela Gol. A média de satisfação das companhias brasileiras ficou em 2,8 pontos em uma escala de 5. A ANAC passou a divulgar esse ranking com as reclamações dos usuários há um ano. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Bom,
na última proposta, melhor, ontem nós divulgamos um trecho da entrevista do ministro Paulo Guedes, da Economia, sobre a reforma da Previdência. O governo ainda está preparando esse texto final. É uma discussão entre a área econômica, primeiramente, depois com a área política, para ser apresentada ao presidente Jair Bolsonaro, e depois, sim, a proposta oficial do governo, que será enviada ao Congresso, ao novo Congresso, que toma posse agora no início de fevereiro. Uma das propostas que deve estar dentro dessa proposta maior da Previdência, além de recuperar o modelo atual, é um novo modelo que o ministro Paulo Guedes tem falado com frequência, o que seria de capitalização. O novo trabalhador que vai se aposentar teria uma conta com o nome dele, ele deposita todo esse dinheiro vai ser capitalizado, ou seja, vai ser aplicado, vai ser investido e ele recebe lá na frente. Mais ou menos como funciona, por exemplo, uma capitalização privada. Vamos dar uma olhadinha, porque a gente tem falado desse tema aqui no cenário econômico há muito mais tempo. Luiz Bassi, um investidor dos mais conhecidos hoje no mundo dos investimentos, nos deu uma entrevista e eles discutem uma ideia semelhante a essa. A gente não sabe qual vai ser a proposta do governo, mas o Luiz Bassi nos antecipou numa entrevista aqui no ano passado sobre o modelo que estava sendo discutido, proposto por ele na Ordem dos Economistas do Brasil aqui em São Paulo. Acompanhe o que disse o Luiz Bassi sobre esse modelo de capitalização, que no caso dele envolve não só a Previdência, como também a conta do trabalhador no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como é que até agora, ao invés de simplesmente aposentadoria, o governo não olhou para direcionar recursos no sentido de compilar ações, formar uma carteira de ações com um fundo de garantia ou com outros elementos ou com outros fundos e fazer o seguinte, transferir para o cidadão que está se aposentando uma carteira de ações para que ele possa o quê? Para que ele possa usufruir enquanto viver. Depois que ele morrer, a carteira de ações volta para o governo. Então, nunca... Isso é um sistema de previdência que eu nunca tinha ouvido falar. Essa é a sua proposta? É a minha proposta, é uma coisa que nós estamos lá no Conselho de Economia tentando modular para fazer com que não haja uma reforma da Previdência, para que haja uma transformação na Previdência. A Previdência precisa do quê? Precisa de fatores sustentáveis. Tá aí a proposta do Luiz Bassi apresentada aqui no cenário econômico no ano passado. A gente vai voltar a falar muito sobre capitalização da Previdência, porque essa capitalização vai estar nessa proposta de reforma que será apresentada pelo Ministério da Fazenda, pelo governo ao Congresso nos próximos dias, sobretudo, provavelmente na semana que vem. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre as criptomoedas, que foram a sensação no final de 2017, um pouquinho em 2018, perderam valor. A gente fala disso logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico, as criptomoedas, talvez a mais conhecida seja o Bitcoin, que foram uma sensação lá no final de 2017, quase 20 mil dólares por um Bitcoin. No ano passado ensaiaram uma estabilidade, depois no final do ano começaram a perder valor. Hoje o valor está baixo, mas eu falo sobre esse assunto com o Rodrigo Borges, que está comigo aqui no cenário econômico mais uma vez. Obrigado. Rodrigo, bem-vindo. Aliás, que está lançando este livro aqui, olha, Criptomoedas no Cenário Internacional. Eu consigo pegar aqui, é isso, Luiz? Aonde eu consigo? Aqui, né? É esse aqui o livro. Aliás, eu vou tomar liberdade, se você assim o permitir. O Rodrigo me fez a gentileza aqui de escrever uma dedicatória no livro. Ele escreveu junto com a Tatiana Revoredo também, que já é a nossa entrevistada aqui também. E ele diz assim, bom, muito obrigado por divulgar o tema, e nós vamos tratar desse tema sempre com frequência aqui, para que possamos no futuro, breve, não tratar como mercado de criptomoedas, e sim como mercado financeiro, ou seja, criptomoedas inserida no mercado financeiro como um todo. A gente fez a separação, e do ponto de vista jornalístico eu acho que é possível explicar, porque era uma novidade. Mas a criptomoeda chegou com um sistema, e você é especialista em blockchain, com um sistema de segurança que, na verdade, está se expandindo por várias outras atividades, não só do mercado financeiro. Esse é um caminho, talvez, para daqui a pouco a gente falar só de mercado financeiro e criptomoeda ser um dos ativos que a gente fala, é isso? Sem dúvida. Na verdade, quando a gente pensa em termos da tecnologia blockchain, que seria o que dá sustentação às criptomoedas, hoje você já vê em muitos lugares a utilização dessa tecnologia para a melhoria do setor financeiro. Então, recentemente, em novembro, estivemos em Nova York, na Nasdaq, uma bolsa de Nova York lá, e eles já estão utilizando a tecnologia blockchain, hoje ainda em fase experimental,
porque no futuro a ideia é que a gente deixe de ter um mercado que ele rode com horário limitado. Hoje, a tecnologia aplicada pelas bolsas tem um horário de pregão. Com a tecnologia blockchain, assim como o Bitcoin, que ele roda desde 2009, aliás, fazem 10 anos, sem nunca ter parado, já é possível a gente fazer isso. Imagina a mudança que você teria no mercado. Isso quer dizer que se eu fizer o cenário econômico às 2 da manhã, aqui no Brasil, no horário local, eu vou poder falar, neste momento o Ibovespa está cotado a X. É o que já acontece com o Bitcoin, né? Você tem ele rodando 24/7 há 10 anos. Ele não fecha. Nunca. O que seria interessante, eu posso falar como estavam as bolsas asiáticas, as bolsas sem dúvida. Mas sem as bolsas bolsas ocidentais não estão funcionando. Imagina a mudança que você vai ter. E na conversa com a Nasdaq, o que eles nos disseram é que a tecnologia para isso eles já têm, mas não serão os primeiros a ligar a tecnologia para funcionar. Vamos esperar, o mercado já está funcionando da forma tradicional há bastante tempo, então não há motivo para serem os primeiros a... E esse valor do Bitcoin que caiu, eu posso chamar de desceu a ladeira e desceu forte se eu comparar. Claro, eu não vou pegar o valor do boom ali, quando a gente estava tendo uma especulação muito grande, quase $20 mil por Bitcoin, mas nós temos valor, Renato, agora? O valor do Bitcoin nesse momento está pouco mais de $3 mil, alguma coisa assim, abaixo de 4 mil. Na verdade, em reais agora, já está convertido, né? R$13.810,03. O que explica essa queda depois daquela ensaiar aquela estabilidade no meio do ano na verdade, 2017, meio de 2018, a gente teve uma euforia muito grande. Então, você andava por aí, todo mundo falava de Bitcoin, todos queriam aplicar em Bitcoin com a expectativa que ganhariam muito dinheiro do dia para a noite. Mas como qualquer ativo, quando você tem uma primeira queda e algo que as pessoas não entraram com o devido conhecimento e estudo, o primeiro movimento de queda é venda. E com isso você causa o efeito manada e você tem a queda do valor. Em relação ao valor de cotação hoje do ativo, eu não consigo lhe precisar se está alto ou baixo, mas o que eu vejo é uma maturidade muito maior desse mercado em termos de valor. Você vem reduzindo a volatilidade, que antes era muito grande, então ele chegou a cair de dezembro até agora, dezembro de 17 até agora, ele caiu de quase $20 mil para $3 mil. Assim, mas era uma volatilidade, você tinha uma variação diária enorme. Se a gente pegar de dezembro de 2017, de 20 mil para 3 mil, menos de 4 mil agora. Isso. Tá, mas a ideia do Bitcoin nunca foi um ativo assim como não é do dólar, eu compro o dólar para ficar rico, não é isso? Exato, exatamente. A exceção de doleiros que operam no intradia, mas isso é outra história, né? É o que vale lembrar, o Bitcoin ele surgiu como um movimento criptoanarquista, que a gente chama, em crítica à crise de 2008. Quando os governos, quando os bancos centrais aportaram dinheiro nas economias, nos bancos privados, para salvá-los. Lembra que foi a crise lá do subprime. E o que houve, o Bitcoin surgiu como uma crítica a isso, por ser um ativo, uma moeda, digamos, descentralizada, no qual ninguém teria gestão ali, ninguém conseguiria modificar o seu valor isoladamente. Você não tem decisões políticas sobre o Bitcoin. Exatamente. A origem da moeda é essa. É isso. Sobre o dólar você tem decisões políticas. Exato. Sobre o real, sobre o euro e por aí vai. A Libra, por exemplo, está sofrendo agora com a decisão política do Brexit. Sem dúvida. E o Bitcoin, você não consegue interferir com decisões políticas. Então, por isso, até o primeiro Bitcoin que ele foi gerado, ele vinha no seu registro, ali no hash, vinha a capa, a notícia de capa do jornal Times, se eu não me engano, que era justamente mencionando o aporte de dinheiro num banco inglês. Então, ele surgiu como uma crítica ao sistema financeiro, da forma como ele vinha sendo tratado pelas políticas monetárias. Se eu partir da lógica de que ele até ensaiou essa estabilidade no ano passado, como um ativo econômico em que você tem aqui, pode usar em qualquer lugar do mundo, esse momento desse valor se torna potencialmente um momento interessante para comprar Bitcoin? É difícil dizer, mas o que alguns especialistas dizem é que sim, até porque a gente, no futuro próximo, nas próximas semanas de janeiro, a Nasdaq começa a comercializar contratos futuros em Bitcoin. Então, tem uma expectativa, como já a Bolsa de Chicago, se eu não me engano, já comercializa. Então, tem essa expectativa que tem alguma flutuação ali, mas é difícil dizer. O que eu vejo mais, pensando no mundo cripto, pensando no blockchain, eu vejo muito mais 2019 como um ano da tokenização de ativos do que um ano de voltar a falar em especulação em Bitcoin. Mas se eu começar a ter pessoas precificando coisas em Bitcoin e eu ter Bitcoin, aí é uma troca de uma coisa pela outra. Sem dúvida. Que acho que é essa a lógica anárquica do Bitcoin, é isso, ser uma moeda alternativa. A dificuldade que a gente tem é que
juridicamente, e aí entra na minha área, ela não é considerada uma moeda, pelo menos aqui no Brasil. Então, ela é considerada um outro ativo. E essa é a dificuldade que gera quando você fala em troca, né? Bom, o livro chama-se Criptomoedas no Cenário Internacional, escrito pelo Rodrigo Borges, e a Tatiana Revoredo está aqui. Consigo mostrar o livro mais uma vez? Temos como? Está aqui? Ou nessa câmera? Enfim, está aqui, pronto. Acho que agora sim, olha. Está aqui, deixa-me ver, a editora, perdão. É pela Amazon. Pela Amazon. Bom, pela Amazon, está aqui. Rodrigo, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigado, Piotr. Bom, o fato é que o Bitcoin não vai deixar de existir, tem ainda uma volatilidade em relação aos preços, mas o fato é que a moeda existe há muito tempo e, sobretudo, a forma de segurança com que é negociada, que ficou tão boa e tão bem vista, que é usada em tantas outras atividades, não só do mundo financeiro. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, sexta-feira, 7 da noite, a gente está de volta. Até lá.